Olá, eu sou Natasha Seixas, psicóloga clínica, e hoje vou falar sobre autofobia. Para poder falar sobre autofobia, temos que perceber o que é a autofobia. A autofobia é uma perturbação de ansiedade que é desencadeada pela ideia e experiência de passar um tempo sozinho. A autofobia pode ser angustiante e pode ter um impacto tão negativo na vida de uma pessoa se não for tratada. Compreender a autofobia e como ela pode ser tratada ajuda as pessoas que têm esta condição de gerenciá-la melhor. A definição de autofobia é específica e não é o mesmo de se sentir sozinho. A autofobia também é chamada de eremofobia, monofobia ou isolofobia. É uma fobia de isolamento, de ser egocêntrico e ser ignorado. Ou seja, pessoas com autofobia não precisam necessariamente de estar sozinhas fisicamente para sentir estes sintomas. A autofobia é um tipo de fobia específica. Uma fobia específica é um tipo de perturbação de ansiedade que envolve um medo persistente, irracional e excessivo de determinado objeto ou situação. Uma fobia específica leva uma pessoa a evitar o que tem medo ou a sentir intensa ansiedade se for forçada a suportá-la. Para uma pessoa diagnosticada com autofobia, a ideia e a experiência de passar um tempo sozinhas pode causar uma ansiedade severa. O termo autofobia vem da palavra auto, que significa auto, e da palavra fobia, que significa medo. No sentido literal, então, a autofobia é quando as pessoas têm medo de si mesmas. No entanto, não é isso a que se refere a condição de saúde mental autofobia. Então, no campo da saúde mental, a autofobia ocorre quando uma pessoa tem medo de passar um tempo sozinha. Qual é a diferença entre autofobia e solidão? Eu passo a explicar. Autofobia não é o mesmo do que sentir sozinho. Muitas pessoas experienciam a solidão quando não têm interação social suficiente ou não têm relacionamentos significativos. Algumas pessoas podem até se sentir solitárias quando estão em uma sala com outras pessoas. Costuma-se dizer, eu estou numa multidão, mas eu sinto-me tão sozinho. Sentir-se triste por esses motivos é bastante racional e diferente de experimentar autofobia. A autofobia é uma ansiedade irracional grave. A autofobia é uma ansiedade irracional muito grave, desencadeada pela ideia de tempo gasto sozinho ou sem uma pessoa específica, que afeta a capacidade de uma pessoa de realizar atividades diárias. Outros nomes para a autofobia. Existem vários nomes diferentes para a autofobia, que todos nós nos referimos à mesma condição. Sabem quais são? Monofobia, já falei. Isolofobia, também já falei. Eremofobia. Estes sintomas de autofobia podem fazer as pessoas sentirem-se inseguras, que não podem respirar e dar a elas uma sensação de destruição iminente. A autofobia pode levar uma pessoa a sentir-se muito ansiosa, com a perspectiva de passar períodos específicos sozinha ou sem outra pessoa. Há outro sintoma que as pessoas temem muito quando têm autofobia, que é que os seus entes queridos os abandonem e fiquem ainda mais isolados. No entanto, se este é o único sintoma que uma pessoa experiencia, é possível que a perturbação de ansiedade de separação possa ser a causa. Às vezes as pessoas com autofobia podem sentir-se isoladas ou sozinhas, mesmo quando estão em grupo, como eu já referi, pois sentem-se desconectadas das pessoas ao seu redor. Quando deixadas sozinhas, as pessoas que sofrem de autofobia podem sentir. E agora, veja
se revê nestes sintomas? Uma sensação de destruição iminente, insegurança, medo de que um intruso possa invadir, oprimido pela ansiedade. Como eles sentem uma sensação de sufoco, não conseguirem respirar, sensação de desmaio, sensação de morte, sensação de cabeça oca, como se não conseguissem pensar claramente. A pessoa sente-se compelida a fugir ou encontrar outra companhia. A autofobia também pode levar a sintomas físicos associados a um ataque de pânico, incluindo tonturas, falta de ar, respiração muito rápida, sensação de sentir-se doente, mas não sabe explicar bem como, aumento da frequência cardíaca, taticardia, suores, tremores. E também a nível de comportamento, pode sentir a pessoa tende a evitar ficar sozinho, tende a encontrar uma empresa o mais rápido possível quando sozinho, não querendo que as pessoas saiam mesmo quando isso é impraticável. Sentem uma falta de independência nos relacionamentos, tornam-se codependentes das pessoas. Os sintomas e comportamentos relacionados à autofobia podem pressionar os relacionamentos interpessoais. As causas e as condições relacionadas. A perspectiva de tempo gasto sozinhos, mesmo em um ambiente aparentemente seguro e familiar, com a sua própria casa, pode desencadear, portanto, uma extrema ansiedade para a pessoa que sofre deste síndrome. A autofobia é uma condição de saúde mental baseada no medo. Ter medo. Não se baseia em nenhuma ameaça ou risco real, porque não existe. Pessoas que sofrem de autofobia podem perceber como se sentem irracionais, mas isso não significa que possam controlar os seus sintomas, não conseguem controlá-los. A causa da autofobia é ainda desconhecida. É um desafio para nós, psicólogos. Pode estar relacionado a experiências na infância que criam medo de abandono. Por exemplo, a angústia de separação de mãe. Mas não há pesquisas disponíveis para apoiar esta tese. Os exemplos incluem a morte de um pai ou de uma mãe que se divorcia. As condições relacionadas à autofobia podem-se desenvolver como resultado de outras perturbações de ansiedade. Por exemplo, uma pessoa que experimenta ataques de pânico pode ter medo de ter um enquanto está sozinha, sem ninguém por perto para ajudar. Isto é, portanto, bastante compreensível. A autofobia pode estar ligada à agorafobia e às vezes é considerado um sintoma desta condição. A agorafobia é o medo de ser incapaz de escapar de um lugar ou situação. Por exemplo, uma pessoa pode experimentar isso ao viajar em um transporte público ou caminhar por uma área externa lotada. A agorafobia pode reduzir a autoconfiança e a autoestima de uma pessoa em sua capacidade de concluir tarefas por conta própria. Isto pode se transformar em um medo de passar tempos sozinho. A autofobia pode também estar associada a uma perturbação de personalidade borderline. No entanto, não há também nenhuma pesquisa disponível para apoiarmos as nossas teses. Qualquer pessoa com sintomas de autofobia deve falar com o seu terapeuta, o seu médico, uma vez que o médico terá que excluir qualquer causa física destes sintomas. Ele pode encaminhar a pessoa para um especialista de saúde mental. Este especialista da saúde mental vai perguntar sobre comportamento, sentimentos dessa pessoa, vai tentar avaliar o estado de espírito
e diagnosticar quaisquer condições da saúde mental que possam estar a afetar e a causar estes sintomas. Para ser diagnosticado com autofobia, a ansiedade que a fobia causa será significativa e o suficiente para atrapalhar as atividades diárias de uma pessoa. Portanto, se identifica com estes sintomas, se sofre ou se pensa que sofre com autofobia, procure ajuda. Há tratamento, sim. Embora não tenhamos testes para assentar de onde surge, pensamos que possa ter a ver com a angústia de separação de mãe, uma vez que é difícil para si estar sozinho, estar no meio de uma multidão e sentir-se sozinho, mas que cause mal-estar, que prejudique a vida do dia-a-dia, que prejudique as suas tarefas diárias. Entre em contacto com o seu médico, faça terapia, ajude-se e ajude-nos a ajudá-lo. Se gostou do vídeo, subscreva o canal, deixe o seu like. Obrigada. Até ao próximo vídeo.